Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora 10h10, Luciana Viana, a gente traz ao vivo aqui o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, um expert em trânsito, em concessões. Professor, muito bom dia, obrigada por nos atender mais uma vez. Muito bom dia, é um prazer muito grande sempre falar com vocês. Professor, hoje a gente trouxe a 040, que no dia 6 de agosto começa a cobrar um novo pedágio, tem nova concessão, a 381 também entregue à iniciativa privada, Rodoanel. Então a gente conversa novamente com o senhor, que eu acho que é a expectativa de todos os motoristas, quem circula pelas rodovias aqui do país e que cortam Minas Gerais. Há esperança de melhoria, professor, com essa nova concessão, mesmo cobrando mais caro? Será que a gente vai ter uma entrega relativamente honesta para quem está pagando esse preço? Sem dúvida nenhuma, porque Minas Gerais não vai ser diferente do resto do Brasil, que aprendeu muito na última década a fazer concessões. Ou seja, os erros cometidos em décadas passadas, eles não se repetirão, principalmente por causa da fiscalização e da chamada modelagem. O aprendizado que nós tivemos em modelar as concessões é muito diferente hoje. São técnicas apuradas, avançadas e extremamente baseadas na questão científica. Ou seja, nós não tomamos mais decisão no Brasil, não há como tomar decisão sobre concessão com base, por exemplo, em uma questão política, numa visão política que sobrepõe a técnica. Então, nós mineiros, podemos ficar muito tranquilos. Estamos vivendo em Minas Gerais o maior movimento de concessões da nossa história. Ficamos atrasados com relação ao resto do Brasil. Mas se tudo correr bem, a nossa expectativa é muito positiva. Professor, quem fala é Murilo. Eu lembro da última vez que a gente conversou, o senhor falou que o problema dessas modelagens de concessões anteriores, da própria 381, como agora da 040, né, quando era a via 040 ainda, justamente por trechos muito longos, né? Por exemplo, tentou fazer lá de Cristalina, em Goiás, né, até Juiz de Fora. Aí a via 040 não deu conta, devolveu a concessão. E no caso da BR-381, o governo está falando que vai assumir agora esse trecho aqui mais complicado da saída de Belo Horizonte, justamente que envolve desapropriações, né, que com certeza é uma questão judicial aí que sempre esbarra, e vai estar licitando outro trecho. Essas questões facilitam, tornam o investimento mais atrativo para as concessionárias, trechos menores e mais longe, vamos dizer, de questões judiciais que envolvem desapropriações, por exemplo. Pois é, Murilo, são erros que o passado nos ensinou de uma maneira muito dura, viu? Você cita a 381, a chamada Rodovia da Morte, né? Ela já teve diversas tentativas de leilão e deu vazio, como a gente fala, não houve interessado, justamente por causa da mistura entre a chamada longa distância e a chamada influência dos movimentos que a gente chama de movimentos pendulares, ou seja, esses movimentos do dia a dia da região metropolitana. Finalmente, pela primeira vez, o aprendizado da modelagem mostrou o que já mostrava, mas não foi levado em consideração, que você não pode misturar essas duas coisas, não há interesse. Uma concessionária de rodovia, ela não tem especialização, ela não é criada para ficar fazendo reassentamentos, por exemplo. Era o caso, e é o caso da nossa 381 aqui na região metropolitana, naquela região ali de Sabará. A outra questão que você citou é realmente a 040. Agora existe uma divisão. Um trecho já foi resolvido, já está concedido, que é de Belo Horizonte na direção de Juiz de Fora, Petrópolis. Agora, principalmente Juiz de Fora, agora nós teremos uma outra divisão que é para o lado
de Goiás, um trecho menor, mais simples, mais tranquilo, eu diria. E a mesma coisa na própria 381, quando nós dividimos a 381 da 262. Essa divisão é muito importante, porque são duas características diferentes. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que o trecho da 381 de Belo Horizonte a Valadares, nós vamos ter sucesso na concessão. Com isso, eu quero dizer que quando a técnica, nesse caso, porque nós estamos falando de bilhões de reais, então, quando a técnica é deixada em segundo plano, em geral não dá bom, não dá bom. Agora, quando a técnica vem em primeiro lugar, eu acho que em Minas Gerais tem tudo para ter o sistema rodoviário estadual e federal que merece, pois temos a maior rede rodoviária do país. Para quem está chegando agora, Band News FM, estamos conversando com o professor Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral. Professora Luciana falando com o senhor. Eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor há um tempo e, à época, a gente falava sobre essa questão do pedágio, de abrir exceção, por exemplo, para motociclistas, né? Àquela época isso estava sendo bastante discutido. Se bem que não tem muito tempo não, né, professor? Para hoje, há alguma coisa na cláusula ou no que diz respeito à isenção, né, desses pedágios aí para algum tipo de transporte ou algum tipo de, enfim, né, de veículo? Como é que está essa situação? Seria um atrativo também? Não, Luciana, não existe grandes exceções, a não ser aquelas que o mundo inteiro adota, né? São pessoas que estão a trabalho, sob o ponto de vista, por exemplo, de carros, veículos públicos a trabalho, são exceções desse tipo, né? O mundo inteiro pratica isso. Agora, o Brasil exagera. O Brasil começa a colocar exceções em cima de exceções e você chega no caso, não é o caso de Minas, mas nós temos algumas concessões no Brasil onde, se você pegar o volume a cada 100 veículos, misturando moto, caminhões, veículos de passeio, ônibus, etc., a cada 100 veículos que passam numa praça de pedágio, nós temos cerca de 45% em algumas rodovias, quase 50% de isenção. Não é possível você ter isso. Então, nós não teremos isso em Minas Gerais. Mas eu quero dar aqui em primeira mão para vocês que as novas concessões não considerarão mais as chamadas praças de pedágio. A tendência das praças de pedágio é acabar e ser substituída a expressão em inglês, infelizmente, mas ela é chamada free flow, ou seja, o veículo tem uma tag, né, e só paga pelo tanto que andar na rodovia. É mais justo, né, isso é mais fácil de ser controlado e, nesse caso, as isenções vão ter que se explicar muito bem, né? Porque realmente isenção atinge demais o usuário que paga, porque, afinal de contas, isso vai para o pedágio, né? Então tem a compensação. Professora, inclusive a empresa italiana que ganhou a concessão do Rodoanel, né, ontem a gente entrevistou aqui um dos representantes e ele falou justamente dessa modalidade free flow, né, que tem a tag e cobra automaticamente ali de cada veículo. Agora, a minha pergunta, acho que é a dúvida de muitos ouvintes, esse preço que pulou de 6,30 para 12,70, está dentro da realidade, professor? Está acima, está muito caro? Claro que é um estranhamento, né? Mais de 100% de reajuste. Mas é um preço que está dentro da média nacional dos pedágios? Na média, Murilo, ele está até menor. Ele é mais baixo. Se nós formos para o Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, esse preço é bem menor. Eu diria que é bem menor mesmo. Ele chega a ser 50%, 60% dos cobrados na média em São Paulo, por exemplo. Mas é muito bom que a gente... Essa é uma questão didática, sabe? Porque é o seguinte, o valor do pedágio, ele só no longo prazo, discutido
no mundo inteiro, e em Minas e no Brasil também será cada vez mais assim. Ele só é discutido quando ele é injusto em relação aos investimentos. Ele é injusto com relação ao benefício. Isso é que é importante. O nosso exemplo, o grande exemplo, é 040, indo para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma estimativa de duplicar, que é muito importante, porque evita muitos acidentes de colisão frontal, que são aqueles que mais matam. Quando você duplica, você reduz esse tipo de acidente. Nós tínhamos uma previsão no trecho inteiro, lá de Juiz de Fora até Goiás, de uma duplicação de mais de 400 quilômetros, e no final nós duplicamos 70, e cobrando pedágio. Ou seja, não é possível uma coisa dessas. É preciso de garantir o retorno em benefício para o usuário. Quando isso acontece, o usuário tem uma noção melhor do que é verdadeiramente o custo-benefício. Isso, o que tem que acabar é cobrar pedágio mais alto, inclusive, sem mostrar investimento realmente. E aí entra o papel do governo em fiscalizar e só permitir que o pedágio seja cobrado quando as obras não é que estiverem iniciadas. Várias delas têm que estar, inclusive, concluídas. Caso contrário, nós vamos continuar com essa história do pedágio sendo uma questão negativa para todos nós. Tá certo, professor. Paulo Rezende me deu até uma esperança como pagadora de impostos e como condutora ali do trecho da 040. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela entrevista, sempre esclarecedora. Um bom dia para o senhor. Um bom dia para vocês também, lembrando que aqui tem uma mistura de fé e esperança, tá? Importante, brasileiro. Importante. Não tem nada certo, mas por favor, se correr bem, nós vamos conseguir. Tá certo. Obrigada, um abraço, professor.